Atlético vira o jogo mais uma vez e leva 3 pontos. Os 3 pontos. Subiu muito na tabela. Foi parar em sexto, né? Dois times pressionados na Conmebol Libertadores. Aliás, os dois jogos serão transmitidos aqui pela ESPN e Disney+. O Internacional poupou seus jogadores, o Botafogo não. E aí o Fogão atropelou. Famoso particular é teu. Se você quis poupar, o Botafogo atropelou, não tomou conhecimento. Primeiro gol já do Igor Jesus. E aí começam os golaços, né? O Botafogo, que até o Renato Paiva disse que no primeiro tempo errou algumas coisas, né? O John teve que fazer ali algumas intervenções, mas no segundo tempo atropelou. E acho que vale muito o destaque do Marlon Freitas, né? 2 assistências do Marlon Freitas, capitão da equipe, que estava sendo ali questionado em alguns momentos pela torcida, porque não estava conseguindo repetir as atuações do ano passado. O Arthur, por dentro, faz o segundo gol, né? A primeira assistência do Marlon Freitas. E aí a segunda assistência do Marlon Freitas, o Cuiabano, também por dentro, acertando um chute de raríssima felicidade. E ainda vai ter o outro golaço aí do Alex Telles para fechar a goleada. Ah, depois nós vamos falar desses gols aí. Ah, vamos? Vamos. Precisamos falar sobre? Ah, gostei, hein? A gente fala bastante. Bom, o Botafogo pega o Estudiantes. Já o Internacional, hein, Mário Marra? O Roger Machado tem dado muitas explicações e faz essa partida agora fundamental e de vida ou morte contra o Nacional no Uruguai. Exatamente. O Internacional vai jogar contra o Nacional, que para nós é internacional, porque é do Uruguai. Quinta-feira. A classificação do Campeonato Brasileiro com Palmeiras, que segue na liderança com 19 pontos. Flamengo e Red Bull com 17. Cruzeiro na quarta colocação. Hein? Colado. O Fluminense com 13 e o Atlético subiu bastante também, ó. Chega com 12 pontos. Bahia, Botafogo, Ceará e Corinthians. Virando a página, e aí a gente vai ver Fortaleza, belo início de temporada também do Mirassol. O Internacional fica só na 13ª posição, hein? E aí a gente tem Vitória, Grêmio, São Paulo e o Vasco, né? Tá por lá também. Juventude e o Santos joga hoje, com o Ceará e o Sport só com 2 pontos. Telão, não, pode deixar. Ô, Cris, essa é minha labareda? Tá pouca. Essa... Ó, faltou vou te isso falar. aqui pra eu não colocar meu Fernandinho, óculos, hein? esse fogo aí nem chimarrão apaga. É mesmo? Nem chimarrão, você pode jogar o que for. Fica Paiva. Ninguém pediu fora Paiva agora? Eu não pedi, hora nenhuma. Fica Paiva. Será que já dá pra abrir a fila do perdão? Tá cedo? Não, tá muito cedo ainda. Tá muito cedo? E eu vou falar o porquê. Ih, gente, rodou aí o VT do meu fogão, ganhou de 4-0 do Internacional. O Botafogo não deu muito tempo para o Internacional pensar. Jogada trabalhada e Igor Jesus dá esse chutão para colocar o Fogão na frente. O Colorado responde rápido e John aparece para salvar. Mas a noite de Dia das Mães era alvinegra. Bom passe de Marlon Freitas para Arthur fazer o segundo do Botafogo. Bobeira do alvinegro, o Inter arriscou, mas John evitou. Segundo tempo e mais pressão do alvinegro. Cuiabano recebe, domina e bate forte com a perna esquerda por cobertura no cantinho. 3-0 Botafogo. E ainda dava tempo demais, Arthur deixou para Alex Telles acertar no ângulo esquerdo e fazer o 4º gol. O Inter ainda tentou diminuir, mas era o alvinegro que quase fazia o 5º. Final, Botafogo 4, Internacional 0. Ô, Lucas Pedro, você vai reclamar do meu fogão? O que você vai fazer? Não, reclamar... Ó que vem aqui, nem... Olha lá, que continua alta. Nem chimarrão, esquece. Reclamar é uma palavra muito forte, mas preciso fazer... Você não gostou do meu fogão? Não, preciso fazer meu papel aqui. Qual é o... Então faz, Meu papel não é me apoiar só em resultado, né? Porque Que é isso, meu filho? a leitura Calma. de jogo ela não pode ser Botafogo 4-0 e Internacional. O Botafogo fez um bom jogo, isso é indiscutível, mas o resultado foi muito melhor do que o desempenho do Botafogo. Eu acho que o Botafogo foi letal, completamente letal, principalmente com as bolas longas, uma partida absurda do Marlon Freitas, 2 assistências, o Cuiabano também que participa não só fazendo gol, mas também no gol do Arthur, ele que domina uma bola bem difícil, ele deixa no feitio para o Marlon Freitas conseguir fazer o gol. O Igor Jesus, eu já falei aqui, eu sou fã do Igor Jesus, acho ele um atacante assim completo praticamente, seja sem a bola quanto com a bola, fez um golaço também. Você sabe que o Samus chegou na minha cabine ontem, né? Ah, é? Quando ele caiu,
Ah, é? Eu desmaiei, verdade. Aí começaram, chama a ambulância, a Fernanda desmaiou. Juan Cruz aquecendo. E eu com meu binóculo e ele caído no chão. E eu, gente, ele levantou, não, chama o SAMU. Aí depois que ele levantou, eu me recompus. E aí eu tenho que parabenizar o Renato Paiva por ter entrado com o Arthur e não ter entrado com o Juan Cruz. Que ficou bem diferente taticamente o Botafogo, ficou muito diferente. Um Arthur que teve muito mais liberdade, não só para ficar preso lá na ponta direita, mas também flutuar. Repito, o Igor Jesus para mim se movimenta muito bem, dá muitas opções. O Marlon voltou a ser o Marlon que a gente sabe que ele é, muito competente. Agora, o Internacional teve diversas oportunidades e o grande nome do Botafogo também foi o John. O Inter estava todo desfacelado, o Botafogo também com desfalques, mas assim, o John agarrou muito ontem lá no Newton Santos. O Botafogo não teve o controle imenso da partida e foi muito mais letal. Ah, Pedro, você tá reclamando? Não, eu não tô reclamando, só tô falando que o resultado, ele foi muito mais expressivo do que a atuação do Botafogo. Isso é bom para dar confiança, isso é bom para dar confiança a peças que vinham sendo contestadas, e a gente comentou aqui no programa, o Alex Telles esqueceu de jogar bola? É claro que não. O Cuiabano esqueceu de jogar bola? É claro que não. O Marlon esqueceu de jogar bola? É claro que não. Faltava uma atuação como essa e um jogo consistente. Mas ainda tem muita margem de evoluir, não dá para ficar se iludindo só com esse resultado. Inclusive, Fernandinha, em cima disso que o Pedrosa falou, e eu concordo com ele, sobretudo no primeiro tempo, porque o Internacional, se ele tivesse aproveitado as oportunidades, o resultado, no fim das contas, poderia ter sido diferente. Os números da partida, Pedrosa: 43% de posse de bola do Botafogo, ou seja, o Internacional teve 57%, teve mais o poder da bola, 12 finalizações do Botafogo e 19 do Internacional. Sim. Sendo que a diferença está aí. O Botafogo finalizou 5 vezes ao gol do goleiro adversário. O Internacional, os mesmos 5, ou seja, não soube aproveitar as oportunidades que teve durante o jogo. E eu concordo. Porém, no fim das contas, óbvio que o resultado que acaba valendo. Exato. E nesse momento, sobretudo pela semana importante, porque o Internacional tem um jogo importante pela Libertadores e o Botafogo também. Né? Então o Botafogo chega muito motivado para esse jogo extremamente importante na Libertadores. Já o Internacional, então, não, que a gente tratava aqui como candidato ao título do Campeonato Brasileiro, e eu continuo tratando, só que vem de uma sequência extremamente negativa. 3 jogos e 3 derrotas seguidas. Ou seja, aquela inconstância que todos os clubes vão passar, o Internacional está passando. O Flamengo passou recentemente. Então, isso faz parte. Agora, é saber sair o quanto antes dessa inconstância e voltar ao bom resultado. E aí, talvez eu acho, observando tudo que a gente já entendeu aqui até esse mês de maio, que tem 2 características que vão ser fundamentais para você tocar em taças esse ano. A primeira é a intensidade. E esse é o maior desafio dos brasileiros, de conseguir manter uma intensidade em todos os jogos e tudo mais. E a segunda delas, que sempre foi uma máxima no futebol, mas às vezes tinha um chiado de torcida, que era a letalidade. É você ser letal e nem sempre dar show. Aí a pergunta que fica no ar é, e a gente pode debater isso pela semana, que hoje a gente tem um monte de assunto para falar. Eu vejo ainda uma margem de melhora, como o Pedrosa falou, Também. do Renato Paiva no trabalho. Claro. Porque é natural, ele está há pouco tempo. Mas será que dentro dessa margem de trabalho a gente vai tornar a ver um grande espetáculo como era visto do Botafogo? Ou a gente vai começar a encontrar um Botafogo letal? Que isso é um outro tipo de trabalho, mas um trabalho interessante também. Claro. Não me importa de como será o jogo, mas se eu vencer, se eu avançar, se eu ficar bem posicionado e se no final eu ser campeão, de que me importa se eu joguei bonito ou feio? Eu quero ser letal. Será que esse Botafogo vai caminhar aí para talvez ser um Botafogo de dar um show? Ou de ser um Botafogo que a gente viu contra um cara bobo, que não fez uma boa partida, mas venceu fora de casa? Que a gente veio contra o Internacional, que fez um gol, foram golaços, né, dos personagens, que foi um jogo de 4 gols em cima do Internacional, que é uma grande equipe, mas que não foi um jogo de almanaque, que a gente olha e fala, meu Deus, eu amei assistir essa partida. Foi interessante pelos gols, obviamente, mas não foi o show. Vamos debater isso durante a semana. Eu vou Mas isso trazer é um esse bom time ponto, durante a hein? semana para o nosso debate. O Palmeiras, que nunca dá show, mas E é o vence. quê? É letal. Letal. E É ficou isso. mais Talvez próximo de perder ontem. Exato. E conseguiu E fez vencer. o quê? Venceu. Venceu. A letalidade, realmente... Mas pra isso tem que ter Aquele Corinthians de 17? Foi o Foi esse, sim. do Carille. Do Carinho. Era um Mas Corinthians tem que ter letal. consistência defensiva. Tem. O Botafogo não tem consistência defensiva. Mas Isso aí a precisa gente melhorar. entra num ponto que é sem os 2 zagueiros. Inclusive, claro. Isso é essa muito pra claro. mim é a grande Isso é um grande diferença ponto, entre né? Flamengo e Palmeiras. Você não vai ver um Palmeiras fazendo um espetáculo de 6-0 diante todo do mundo já Juventude. sabe. Mas também você não vai ver um Palmeiras dando um vexame como o Flamengo deu recentemente. É sempre Mas o regular. caminho tá E legal. você, torcedor, qual que você prefere? Um time que dá show
ou um time letal? Prefiro letal. Você prefere? Pô, quer show, vai pro Circo de Solé, Que pô. isso, Vene? Pô, eu quero ganhar. Bom, agora eu quero ver ele botar elefantinho. Agora eu quero ver. Ih, agora eu quero ver. Porque o meu fogão voltou. O meu fogão tá de volta. Aquele fogão macetador. Aquele fogão avassalador. Aquele fogão que o facão é aqui, ó. Ai, porque o Inter da Renata Fã. Ai, porque o Inter do Roger Machado é um time técnico. É um time que joga por música. É um time automatizado. Caiu no Nilton. Na mão. Esquece, pô. Esqueça tudo. Fogão goleou. Ó, se o Bessa tiver de mau humor hoje é pra acabar o programa. Não tem como. Não tem como. Não dá, não dá. Não dá. Fica na moral aí. Impossível. Agora ele tá sorrindo lá que eu tenho certeza que ele tá sorrindo. Fogão goleou o Inter por 4-0 no tapetinho. E Gabi Marino. Rapaz, Gabi Marino, eu vou te falar, hein? Não para. Tá parecendo até me super-herói. Tava lá e conta tudo pra gente. Fala, Gabi! De um lado, um treinador mais aliviado. Do outro, um comandante que vê a pressão aumentar por conta do desempenho irregular do time na temporada. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, à eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos. O primeiro gol do Botafogo saiu aos 8 minutos. Aguirre afastou mal. A bola sobrou para Jefinho, que tocou para Igor Jesus abrir o placar no Nilton Santos. O Glorioso ainda teve uma chance de ampliar com Vitinho, mas ele mandou por cima do gol. E apesar dos desfalques por lesões e jogadores poupados, o Inter chegou com Ramon e Wesley. O goleiro John estava esperto nos lances e defendeu as duas oportunidades da equipe gaúcha. Já na reta final do primeiro tempo, mais um do Botafogo. Arthur balançou a rede. Na volta do intervalo, o Inter desperdiçou uma chance no primeiro minuto. John defendeu um chute de Bruno Tabata. A partir daí, o Botafogo se lançou no ataque e marcou mais 2. Aos 8, Cuiabano recebeu o lançamento de Marlon Freitas e fez um golaço. É sempre desde pequeno, né? Joguei Grenais, então é sempre diferente jogar contra eles. Sempre é um jogo duro, então hoje, ainda bem, graças a Deus, que eu consegui fazer o gol e a gente pôde sair com a vitória, que é o mais importante pra gente. Depois, aos 23, Alex Telles acertou o ângulo e marcou mais uma pintura no Nilton. A goleada poderia ter sido maior. Aos 45 minutos do segundo tempo, Nathan Fernandes recebeu em velocidade, mas foi travado na hora da finalização. O resultado aliviou a pressão sobre o técnico Renato Paiva, que já estava sendo criticado pela torcida. Pela frente, mais uma missão. Uma semana decisiva na Libertadores. É uma guerra, uma final. A Libertadores aqui no Nilton, a gente sabe quanto as noites são especiais e com certeza vai ser um jogo de uma dificuldade alta, né? É o líder do grupo, mas ao mesmo tempo a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que lá na Argentina a gente fez também um bom jogo contra eles. Eu convoco todo aí o torcedor para poder vir quarta-feira, lotar o Nilton e trazer essa energia boa, porque a equipe está evoluindo, está crescendo e eu acredito que o nosso 12º jogador, que é a nossa torcida, vai fazer o nosso efeito Nilton positivo no próximo jogo. Muito bem, olha, vocês esperavam esse massacre do Botafogo pra cima do Internacional, que fez a nossa Renata Fã, tadinha. Fala que vai torcer por outro esporte agora. Olha, GV, eu acho que o Botafogo teve uma grande vitória, um grande resultado. Eu acho que individualmente a gente tem que destacar aqui alguns jogadores que foram muito bem. E eu acho que demonstram que eles estão recuperando a boa forma, e aí eu digo tecnicamente e fisicamente também. Mas eu não acho que foi um jogo assim em que o Botafogo foi soberano, em que o Botafogo coletivamente foi tão bem. Mas a gente também não pode tirar o brilho dessa grande vitória do Botafogo. O Inter é um time que tem um treinador que já está há um certo tempo. É um time que terminou o ano muito bem, o ano passado. Começou esse ano muito bem. Óbvio, teve muitos desfalques, assim como o Botafogo também teve. E eu acho que é uma vitória que você ganha moral, você ganha confiança. Porque o Botafogo tem uma decisão pela frente no meio de semana contra o Estudiantes,
E se o Botafogo vencer, o Botafogo fica numa situação muito boa na Libertadores. Então eu acho que hoje, apesar de coletivamente o time ainda não tá tão azeitado assim, no meu modo de ver, eu acho que a gente tem que elogiar a questão individual. Igor Jesus participando muito do jogo, finalizando muito também, o que é importante. Um cuiabano extremamente participativo. E o Marlon Freitas, depois do jogo, fala que o cuiabano ele está se sentindo à vontade jogando nessa posição um pouco mais avançado. E é realmente a impressão que passa para quem está vendo os jogos. O Arthur parece que está começando a dar uns passos que são interessantes, está participando mais do jogo. Eu acho que ele está sendo mais importante para o time também. E ele, talvez a principal qualidade dele seja essa finalização de fora da área, principalmente. E o Marlon Freitas ontem, para mim, foi o cara do jogo. Eu acho que a gente viu ontem o Marlon Freitas que a gente viu em 2024. Um cara que controla o jogo, um cara que tem uma capacidade imensa da bola longa, de você esticar, de você fazer essa ligação direta, que essa transição do Botafogo sempre foi muito forte. Então eu acho que o Jefinho, não posso me esquecer do Jefinho também, que é um cara que eu já venho falando há mais de 2, 3 semanas, que precisa de minutagem, é um cara importante. Você não tendo o Savarino, o Jefinho pode ser esse cara para desequilibrar. Então eu acho que individualmente o Botafogo teve grandes notícias no jogo de ontem e que são importantíssimas para o meio de semana. Porque meio de semana Irmão, o bicho vai pegar. Eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Se o Marlon Freitas jogasse o que está jogando no último ano, mesmo o Botafogo ganhando Libertadores e Brasileiro e 23 batendo na trave, num Palmeiras, num Flamengo, irmão, o Marlon Freitas já estava jogando lá fora há muito tempo. E outra coisa, e aqui qualquer prêmio da volância, eu sei que a concorrência é muito grande, mas o que o Marlon Freitas joga de bola, e aí eu tô falando, porque teve ali, a importância dele dentro do campo, protegendo os moleques, falando, ele é um dos poucos caras que joga nesse setor de campo que ainda fala, que ainda cobra, de todo mundo, capita, tudo bem, cria de São Gonçalo, cria do Paiva, nós, mas assim, e outra coisa, não conheço, tá? Só de falar assim, não é. Tô falando porque o que eu vejo há muito tempo a gente fala isso aqui. Com certeza. Quando o torcedor do Botafogo, em algum momento aí, no revés do ano passado, em algum momento lá atrás, antes de engrenar, começou a vaiar o Marlon Freitas. Ele iniciou 24 sendo vaiado. Eu falei, que maluquice é essa? Em 23 o cara, arrebentava. Então assim, se o Marlon Freitas está num time um pouco mais midiático, que é o que o Botafogo vai se tornar se continuar vencendo, tudo bem que o tamanho de torcida às vezes também pega um pouco por conta da pressão. O Marlon Freitas estava, inclusive, sendo cogitado para a seleção brasileira. Porque o que está jogando de bola é brincadeira. Muito mais bola que muito nego aí e aí também problema de cada um, que é babado pela gente o tempo todo. Perfeito. Desabafei. Botei pra fora, Fernandão. Não, indo ao encontro do que tu tá falando... Números na tela enquanto o Fernandão fala. Além de tudo, ele tem o perfil físico de jogador europeu. É um cara que joga de forma austera, ele é grandão, não, tem a bola, tem a bola aérea interessante. É e GV, e o Marlon Freitas, ele é totalmente importante, não só para essa construção ofensiva, mas para a cadência do Botafogo, porque o Botafogo fez um gol contra o Inter, e não sei se foi estratégico, mas foi interessante que o Botafogo recua, né? Deixa a bola um pouco mais no pé do Inter, que não tinha os seus melhores jogadores em campo, e começa a usar profundidade. Quando começa a usar profundidade, ele deixa o Internacional desconfortável. E, pô, ele parecia o Tom Brady. Pra quem não conhece o Tom Brady, depois tu olha no Google aí. Pô, parecia um lançamento de quarterback da NFL pro cara. Pô, porque a bola que ele lança pro Arthur é num espaço curto. Gostou? Fui bem? Não, tu gostou do quarterback, exatamente. Isso aí, ó, esquece, esquece. São bolas diferentes. Porque quem não vive futebol como a gente viveu, acha que é só pegar a bola e chutar pra frente. Não é assim, pô. Você tem que ter o tempo certo, você tem que perceber a força, o atacante atacando o espaço pra você não deixar, o cara não ficar impedido. E ele fez isso com 2 bolas diferentes, uma mais curta e outra muito mais longa, com gols muito parecidos. E, ó, cuiabano jogando de ponta, né, do lado esquerdo. Como muita gente aí ficou reclamando aí do Renato Paiva. Verdade. Isso é uma verdade. Não é, bota o atacante. Não bota o cara lá, o cara foi lá e pimba. O Jefinho na direita, não rei. Jefinho foi bem no primeiro tempo. Pimba. Então, galera, deixa o cara trabalhar. Agora, olha só. Pô. Bota o número na tela de novo e corta pro Xande aqui, Bessa, por favor. Xande, vem aqui em mim, por favor. Pedrinho, bota uma música triste aí. Pode ser a do Chaves, que eu vou acabar com os caras que gostam de número agora. Vou acabar com a vida de você. Com a vida não, perdão. Vou acabar com sua teoria. Vou pegar sua teoria, vou jogar na privada, caixa acoplada, aquela da Obra Max, e vou dar descarga. Porque quando eu falo aqui que número é igual o bigode de shortinho na praia, a gente vê muita coisa, mas não vê o principal. É disso que a gente tá falando. Vem comigo. Eu adoro isso.
Botafogo, 43. Esquece o placar, tá? Aí você, Enzo velho, que pede limão siciliano pra botar na corona. Que pede caipifruta de lixia. Caipifruta de Lima da Pérsia. Lima da Pérsia, que tu não sabe nem o que é. Meu Deus do céu. Nunca chupou a bala de tamarindo, que se quebrasse no dente o pivô ia embora. Esquece o resultado. 43% Botafogo, 57% o Inter. Passes trocados. 396 Botafogo, 515 o Inter. Chute. É o Botafogo. Finalização, gente. 12 chutes, o Inter 19. Quando foi o jogo? Aí o Enzo, com certeza pela box to box foi 3-1 Internacional, porque o SofaScore me falou, SofaScore é maneiro, não é culpa do aplicativo. Tô falando dos caras que usam errado a plataforma. Isso aí. Aí, tu pega o resultado. Toma! Esse 4-0 no teu peito, Enzo! Enzo! E podia ter sido 6. Podia ter sido 6! Ai, mas trocou mais passes, teve mais passe de bola, mãe. Me dá o meu Yakult. Me dá o meu sorvete de strawberry com morango. Que é a mesma coisa, né? Pistache. Mãe, quero pistache com morango. E assinar o aplicativo dos números, mamãe. Ai, mamãe. 43%, mamãe. Perdeu. Meteu 4 podia meter 6, Clebão. Então, vocês não me venham encher o saco com o negócio de número nunca mais nesse programa. Tem outros que o povo gosta, não tem problema nenhum, gente. Claro. Por isso que tem vários canais. Aqui é dedo no olho e gritaria. É uma ferramenta. Isso. Não é determinante pro resultado. Porra, mas isso aqui tá óbvio. Cara, teve um jogo do Corinthians, do Tite, campeão brasileiro, que foi 3x0 Corinthians no Cruzeiro, na Neoquímica Arena. O Cruzeiro teve 79% de posse. Eu falo desse jogo toda hora. O Corinthians do Tite aqui, ó. E o Cruzeiro. 1, com o Jô. 2, 3. Vaiando o jogo todo, meteu 3x0 no Cruzeiro. É isso aí. Acabou. Nossa, Resolveu meu o problema. desabafei agora, eu tirei um peão das minhas costas. Eu tô gostando de você hoje. Você tá desabafando, você tá colocando pra fora tudo. Não, eu tô saudável, é diferente. É mesmo? Olha. Corridas, exercícios ao ar livre. Boa, garoto. 8 dias seguidos que eu consegui. Rio de Janeiro tá te fazendo bem. garoto? Tá, cara. Demais. Ali, Enfim, vocês estão reparando aquela que região que você... tá diminuindo. Ó, A região que você mora tá te fazendo bem. tá fazendo. Tá te fazendo bem. A curvadinha pra frente, gostei. Como é que é? É igual a tua tia. O que é, fera? Para de mexer, cara. Ah, tá. Ele quer ele quer chocolate? Eu tô falando do... Melhores momentos do Flusão na tela. Rapaz, eu comemorei essa vitória ontem, rapaz. Depois eu comemorei o empate. O pessoal, o Botafogo encarou aí o Inter, meteu 4 golaços, 3 gols de fora da área. Acho que o do Igor Jesus, se não foi fora da área, foi ali em cima da linha da área quase, né? Bons chutes aí colocados, mais distância mais longa, não foram embaixo da trave quase, na marca do pênalti. Chutes que você vê de jogadores que estão com confiança. O Botafogo recuperou confiança, autoestima. O Alex Telles não batia no gol de longa distância há muito tempo. O Arthur sempre cortava para o meio e dava o passe, evitava estar no gol, batia fraquinho. Agora bateu firme, com confiança também. E precisaremos muito dessa confiança, esses arremates de longa distância, porque o Estudiantes vai vir fechadinho para segurar o empate, que para eles é muito bom. Então nós temos que ter aí um Botafogo confiante, com ímpeto bom, jogadores com vontade de vencer e seguros de si, porque esse jogo vai pedir ímpeto, ousadia, né, e confiança. Se a gente conseguir fazer mais um gol de diferença, seria maravilhoso, porque o saldo do Estudiantes, se não me engano, é 5, o nosso é 1. 2 pra lá e 2 pra cá, fica o nosso com 3, o deles com 3 também. Se for 2x0 pra gente, por exemplo, 2x0, 3x1, cai pra 3 o deles, sobe pra 3 o nosso, já iguala. Então será importante demais fazer mais de um gol no Estudiantes, pra gente melhorar a situação do Botafogo, as contas do Botafogo para se classificar para as oitavas. Tá? Fico por aqui, tá rolando aí essa coisa do Ancelotti, né? A seleção, é o assunto do momento e tal, mas aqui seguimos falando de Botafogo e Inter e Botafogo Estudiantes, né? Fogão que pode estar aí voltando aos trilhos. Fico por aqui, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima Live Pix, aqui embaixo o link do Instagram, do canal Reserva da gente e do nosso canal de React Torcedores, né? Ajuda muito você seguir cada um deles, é de graça. Ah, dá um trabalho de entrar aqui e sair ali, mas pô, você gosta do conteúdo da gente? Dá essa moral, é muito importante pra gente, cara. Sério, se eu posso te pedir uma coisa, faça isso. Siga cada um dos canais. O Instagram, o Reserva da gente e o canal de React Torcedores. Você vai ajudar muito a gente. Isso aqui é meu trabalho, meu ganha-pão. Se eu posso te pedir uma coisa, você gosta do meu conteúdo, eu te peço com vontade
de verdade, ajuda seguindo cada um deles, tá? Fico por aqui, tamo junto. Ó, ali em cima o e-mail, que é o nosso Pix, rafagames10@gmail.com. Também é um e-mail de contato, que mandar aí uma proposta de parceria, de merchan, de jabá, manda pra lá que a gente troca uma ideia e fecha um acordo com vocês pra virar parceiro do canal. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!